Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Cripto. Espero que esteja tudo bem, que esteja tudo em força, em alta, cheios de coragem para aguentar este bear market, cheios de energia, porque, meus caros, isto são momentos de oportunidade, não são momentos para tristeza. Independentemente daquilo que o portfólio nos mostra, é apenas um número que lá está no telemóvel ou no computador. A realidade é que vocês estão a preparar-se para algo que vai ser muito, mas muito interessante num futuro, e tenham calma e paciência que tudo vai correr bem. Não vamos fazer aqui o arco-íris, mas eu continuo a acreditar que nada mudou ao nível dos fundamentos das criptomoedas, que nada mudou relativamente ao potencial aqui das criptomoedas. Portanto, muito bullish, continuo muito bullish para o mercado. Obviamente que estamos a atravessar uma fase difícil, mas é aquilo que eu digo, é uma oportunidade e é aqui, é verdadeiramente aqui e agora que se constrói altos retornos financeiros para o mercado. Depois deste preâmbulo mais bullish para vos manter um bocadinho mais otimistas, ok, vamos então falar sobre as nossas notícias e temos notícias boas e quentinhas, portanto, cá vão elas. Temos então, para começar, que foi conhecida a ata do Fed, e então a ata do Fed basicamente diz que poderemos estar no início do pivot do Fed americano, portanto uma alteração de discurso e uma diminuição no agressivo aumento das taxas de juros. Portanto, aquilo que se fala é que nós podemos ter um aumento nos próximos tempos de 0,5 e não de 0,75 pontos. Portanto, uma maioria substancial dos participantes julgou que uma desaceleração no ritmo de aumento provavelmente será apropriada em breve, disseram então, era o que consta nas atas de quarta-feira. Obviamente que é algo que as pessoas estão a ambicionar e estão a esperar há bastante tempo. Não quer dizer que as coisas vão correr bem no futuro, até porque o histórico mostra-nos, este gráfico é muito interessante, em que mostra que sempre que há, obviamente, um aumento das Treasury Yields, um aumento das taxas americanas, depois vem sempre o tal pivot americano, ou seja, a tal mudança narrativa, a tal mudança de estratégia, pelo menos o início. E isso que vocês podem ver aqui, por exemplo, em 82, em 91, em 2001, provavelmente, em 2007, 2008 e também mais recentemente em 2020, provavelmente. Nós sempre que tivemos este Fed Pivot, o que é que surge depois? Surge uma recessão nos mercados, ok? Nos mercados não, na economia. Evidentemente que as recessões não são boas para as pessoas, e os mercados também, obviamente, também não reagem lá muito bem. Por exemplo, se a gente olhar aqui para o SP500, como está aqui a vermelho, nós vemos uma queda momentânea durante esse momento de recessão, ok? Umas até mais prolongadas, como por exemplo a situação do dot-com. Mas depois, mais tarde, temos então o novo crescimento dos mercados. Ou seja, vamos ter um pivot, mais cedo ou mais tarde, americano, e a história diz-nos que normalmente não é algo positivo para os mercados e para a economia. Okay? E isto é preciso estar bastante cientes e não vamos dizer assim, pronto, afinal isto já acabou, está tudo bem. Tá? Vamos então ver o que é que vai acontecer. Talvez este ano seja diferente, ou o próximo ano seja diferente, não sabemos, mas cá estaremos para analisar. A carteira de Bitcoin ligada ao Mt. Gox, portanto à situação do hack de Mt. Gox, pelos vistos acordou e transferiu 10 mil Bitcoins. Portanto, houve aqui uma retirada estratégica, portanto uma carteira que foi associada então ao Mt. Gox de 2014, ganhou vida na quarta-feira com a sua maior transação desde agosto de 2017. Enviou cerca de 10 mil Bitcoins, cerca de 165 milhões de dólares para dois destinatários não identificados. Portanto, o padrão de distribuição está aberto à interpretação. É possível que o proprietário das carteiras simplesmente tenha enviado dinheiro para outras carteiras ou então enviado para outras pessoas ou retirado por meio de um over-the-counter para uma situação não oficial. Porém, ficaram cerca de 6.500 BTCs paradas. Obviamente que isto assustou as pessoas, portanto é muita Bitcoin que está aqui a surgir de repente. Não sabemos se foi toda despejada no mercado, aquilo que estão a dizer aqui, em princípio, uma dessa parte foi, mas é obviamente algo que o pessoal ficou logo, epá, isto vai haver aqui qualquer coisa. E há grandes baleias, obviamente, no mercado, como BTC, com muita BTC de há muitos anos, e sempre que elas mexem, o pessoal fica logo apreensivo.
E o que parece que está a acontecer é que neste momento a poeira, pelos vistos, começa a assentar depois do crash da FTX. E algo que está a mostrar exatamente isso é as stablecoins. Pelos vistos, então, depois de uma queda de cerca de 20%, para 2,64 bilhões de dólares nas stablecoins do DeFi, pelos vistos, começa a surgir uma certa estabilização nos mercados. E o que é efetivamente bom. Não é nada positivo que as stablecoins fraquejam e que começam a perder o seu peg. Portanto, nós queremos stablecoins exatamente a responder ao seu nome, que sejam estáveis. Portanto, fica aqui a devida referência. Outra notícia, mas esta notícia é má. Não gosto nada desta notícia, é das piores notícias que eu tenho trazido aqui ao mercado. Portanto, os senadores norte-americanos solicitaram a retirada da Bitcoin do programa da pensão de Fidelity. Como vocês sabem, a Fidelity é uma das maiores empresas de investimento a nível mundial. Maior que ela temos a BlackRock, como vocês também sabem, e pelos vistos, devido à alta volatilidade do mercado e os problemas de insolvência das empresas de criptoativos, os senadores norte-americanos estão realmente incomodados, então pediram para que a Bitcoin seja retirada dos fundos de pensão. E estamos a falar que esses fundos de pensão estão disponibilizados para 32 milhões de norte-americanos e 22 mil funcionários do Estado. É muita gente, é muita gente. Isto efetivamente não é nada bom, é uma consequência direta daquilo que aconteceu com a FTX e obviamente a volatilidade, e é um problema ao nível da credibilidade da Bitcoin e das criptomoedas em geral, depois de tudo o que aconteceu. Portanto, vai ser preciso que o tempo faça o seu papel, que as feridas sejam fechadas e que depois, com o passar do tempo, que novamente a confiança retorne ao mercado, e obviamente que ela vai voltar ao mercado quando nós vimos o mercado em alta a subir. Como toda a gente sabe, a emoção humana é mesmo assim. Mas não é mesmo uma boa notícia, espero que... É aquilo que eu já tinha dito no episódio anterior. Neste momento, os investidores para comprar vão ter alguma dificuldade, apesar de haver uma parte deles que está a comprar, como já vou mostrar lá mais para a frente. E aqui está outra notícia também ligada aos senadores norte-americanos, que eles estão a exigir uma investigação sobre a FTX depois do que aconteceu, querem que sejam tomadas as devidas providências e as devidas consequências. Pelos vistos também vai haver uma minissérie sobre a FTX, de facto é um caso de cinema já, e portanto vai ser curioso também ver essa minissérie para percebermos um bocadinho o que é que aconteceu também. Outra notícia que já era expectável, já há uns tempos atrás eu tinha andado a falar sobre isto, que esta migração que vai haver da Bitcoin para a mineração suja, digamos assim, para a mineração verde, vai ser de facto uma consequência de tudo o que está a acontecer a nível mundial, mesmo que eu considere que a narrativa e as preocupações e os soundbites e o impacto desses soundbites que não é proporcional à poluição que a Bitcoin causa no planeta. Porém, não deixa de ser poluição. E nós precisamos, de facto, urgentemente de combater os problemas ambientais. E a Bitcoin, para mim, só tem a ganhar em juntar-se a uma energia verde, até para ter uma imagem muito mais positiva e até para ser aceite de uma forma mundial. Portanto, Nova Iorque tomou então a medida já tinha aprovado essa lei em junho e agora vai finalmente então aplicá-la no início do próximo ano. E aquilo que o pessoal está a pensar é que provavelmente vamos ter aqui um efeito de contágio nos Estados Unidos e então levar a mais estados a aprovarem este tipo de leis anti-mineração suja. Isto obviamente também tem consequências, porque não deixa de ser um setor que emprega muita gente e também que gera também valor na própria economia, mas em tu deve-o haver, pelos vistos está-se a optar por esta migração para a energia verde. Eu acho bem, sinceramente, eu acho que a Bitcoin tem que fazer isto. Mesmo que doa agora um bocado, é para mais vale doer agora neste bear market de uma vez por todas, é como arrancar um penso que seja de uma vez, do que depois, mais tarde, num bull market e arranjarmos motivos para os mercados caírem novamente. Para que seja tudo agora, toda a coisa má que seja agora. Outro aspecto que é importante é que nós podemos estar de facto a assistir a uma capitulação dos mineradores. Já há muito tempo que se fala nessa possível capitulação, e ainda agora a dificuldade subiu novamente, é inacreditável. A concorrência é tanto e é tão feroz que neste momento, mesmo assim, as pessoas não desligam as máquinas, mesmo estando a perder dinheiro, o que é incrível, não é? Portanto, a esperança é muita, a fé é muita e o acreditar no potencial da BTC é de facto muito. E neste momento é verdade que as máquinas estão estupidamente baratas
E quem quiser aderir a essas máquinas pode entrar em contacto comigo, que eu depois encaminho para a GateOmix. E então dizer que nós tivemos um aumento de venda de BTC de 400% dos mineradores. É uma brutalidade. Isto foi em apenas 3 semanas. Portanto, das duas uma, ou o preço vai subir rapidamente e nós estamos de facto a bater num fundo de mercado, ou então vai haver que o pessoal tem que começar a desligar máquinas, porque isto é insustentável para as pessoas numa perspectiva de médio longo prazo. A Rússia, a Rússia nada, disparate, a Rússia é depois. Pelos vistos, então, temos a situação da Genesis, que deve entrar em falência caso não consiga novos investidores. Porém, o CZ já veio dizer na Bloomberg Live que a equipa da Binance está envolvida com a Genesis, mas não conhece os detalhes. Mesmo que a Genesis esteja fora do ar, isto não afetará a indústria. Outros players vão tomar o seu mercado e a Binance americana também está a fazer ofertas para comprar a Voyager. Portanto, aquilo que nós estamos a ver é que a Binance está neste momento a aumentar os seus tentáculos, a aumentar a sua dominância de mercado. Eu já disse que não gosto disso. Prefiro que exista a lei da concorrência e então que nada de grave aconteça relativamente ao mercado devido a um aumento de centralização. A Rússia pretende lançar uma uma plataforma cripto nacional. Estas traduções são horríveis. Então, pelos vistos, a Rússia finalmente virou para um dos lados. Quer dizer, eles andavam ali numa disputa interna entre o Ministério das Finanças e o Banco Central da Rússia. Nós somos a favor da Bitcoin, nós somos a favor das criptomoedas. Não somos nada a favor, isso aí não presta nada. Pronto, andavam sempre ali às turras. Então, pelos vistos, finalmente houve ali um acordo em que ambas as instituições, quer o Ministério das Finanças, quer o Banco Central da Rússia, pelos vistos concordam sobre a criação de uma plataforma de criptomoedas na Rússia. Isto provavelmente, indiretamente, não deixa de ser uma aceitação dos criptoativos, independentemente daquilo que está a acontecer na Rússia e de todas as maldades que eles têm feito. Eles não, aquele senhor que a gente sabe. Pré-halving, Litecoin valoriza-se 28% nas últimas 24 semanas. E obviamente que isto é uma notícia para quem gosta de Litecoin, mas acima de tudo, eu acho que é uma notícia que mostra ou reflete muito bem o que pode acontecer com o Bitcoin, mesmo que os mercados estejam de uma forma negativa ou muito agreste. E para quem diz que o halving não tem efeito nos mercados, meus caros, isto é um exemplo claro que não é verdade e que o halving vai ter um efeito muito significativo na Bitcoin. Portanto, o halving da Litecoin está previsto para ocorrer daqui a 8 meses, e será o terceiro halving da história da Litecoin. Portanto, esta última subida da Litecoin pode ser um resquício desta mudança de tendência de baixa para alta. O mesmo processo ocorreu nos meses que antecederam os halvings anteriores, que ocorreram em 26 de agosto de 2015 e 5 de agosto de 2019. Ou seja, uma altura em que havia também impressão de dinheiro, não havia esta crise tão grande como existe agora. Mas nesta altura, aquilo que a grande dúvida é como é que nós vamos reagir com o efeito halving da Bitcoin. E a Litecoin não deixa de ser um beta tester, digamos assim, da BTC. Portanto, isto para mim é muito importante, é muito bullish, é muito otimista. E nós então, quando faltarem meses, vamos ver ali uma distância ali de 8 meses, quando faltarem meses para o lançamento para o lançamento do halving da BTC, essa atualização, podemos ter de facto uma subida da Bitcoin. E isto convém lembrar, pessoal, ok? Investidores institucionais estão a acumular criptoativos, revela a pesquisa da Coinbase. Portanto, a maior bolsa dos Estados Unidos pesquisou cerca de 140 investidores institucionais entre 21 de setembro e 27 de outubro. Eles representam cerca de 2,6 trilhões de dólares sob a gestão. No entanto, deve notar-se que esta pesquisa foi realizada antes do colapso da FTX e da capitulação que se seguiu, ou seja, pode haver aqui um abalo ou uma alteração nos planos, ou pelo menos no intuito destes investidores. A pesquisa constatou que 62% dos participantes que já investiram em cripto aumentaram a sua alocação no ano passado. Esta é uma evidência de que os investidores institucionais continuaram a ter uma visão de longo prazo de classes de ativos, mesmo quando os preços caíram. Além disso, a maioria dos 58% espera aumentar os seus portfólios de criptomoedas nos próximos 3 anos. Cerca de 72% dos entrevistados apoiaram a visão de que os ativos digitais vieram para ficar. Dado o clima atual, este é um forte sinal de aceitação da criptomoeda como uma classe de ativos. Meus caros, não preciso dizer mais nada, está tudo dito e eu subscrevo na íntegra. Agora, pelos vistos, nós estamos então no início
do lançamento do Shanghai, de uma nova atualização da Ethereum, e é uma atualização muito importante para a Ethereum, que vai permitir então a retirada de Ethereum para os seus stakers, ok? E aquilo, como vocês sabem, o merge aconteceu, mas quem está a fazer staking não pode retirar o seu Ethereum, ok? E tem que esperar então pelo próximo ano para começar a retirar esse Ethereum. Portanto, pelos vistos, então tivemos então o início desse teste e efetivamente foi uma boa notícia, pelos vistos correu tudo bem e que assim continua e Ethereum está a fazer o seu caminho. Algo que está a correr e que pelos vistos não correu nada bem é a situação com a stablecoin de Cardano, ou seja, a chamada Ardana. Isto dá para fazer aquela piada Ardana ardeu, não é? Mas pelos vistos há aqui um problema sério com a Ardana e isto é uma pancada bastante forte em Cardano, sinceramente, e eu não sou dos haters de Cardano, eu tenho muita consideração por Cardano, já me deu bastante dinheiro no passado, portanto não tenho nada contra ela. Portanto, o ecossistema então da stablecoin descentralizado de Cardano, a Ardana interrompeu os seus desenvolvimentos por causa do financiamento e da incerteza do cronograma. Outro projeto que pelos vistos também está a levar por tabelas é a Orbis, que está relacionado com a Ardana. Obviamente que a comunidade já se passou da cabeça, já veio dizer que isto é tudo um scam, que é tudo fake, que é tudo uma treta. E então a boa notícia para já é que pelo menos a Ardana Labs vai manter os fundos restantes e saldos de tesouraria até que outra equipa de desenvolvimento competente se apresente para continuar o trabalho. A equipa explicou então a decisão da seguinte forma: o desenvolvimento de Cardano tem sido difícil, com muito financiamento indo para ferramentas, infraestruturas e segurança, isso justamente com a incerteza sobre a conclusão do projeto. Levou a que o melhor curso de ação fosse interromper o desenvolvimento da DUSD. Ou seja, o que aconteceu é uma pausa, eles vão saltar fora e neste momento estão à espera que alguém pegue no seu projeto. Vocês podem ver aqui o crash monumental que a Ardana teve, ou seja, quem tinha Ardana e não se apercebeu provavelmente ficou a arder, não é? E vamos ver então o que é que vai acontecer. Mas, por exemplo, a Three Arrows Capital, como vocês sabem que também foi ao charco, foi uma das financiadoras de Ardana. Também pode ser ainda consequências do que aconteceu com Luna, que já vem lá bastante atrás. Por fim, para finalizar, um aspecto on-chain bastante bullish, aqui dos nossos parceiros da CryptoQuant, e que vocês podem subscrever no link em baixo, dizer que o A-SOPR, ou seja, o Adjusted SOPR, está em mínimos de bear market, ou seja, vocês basta olharem para aqui e nós estamos exatamente nos mínimos de 2019 e até já ultrapassamos os mínimos de 2015. Não quer dizer que seja ao fundo, mas não deixa de ser um posicionamento, ou pelo menos uma amostra muito significativa do ponto em que estamos. Isto porquê? Porque tudo o que seja acima de 1 significa que as pessoas estão em lucro, tudo o que seja abaixo de 1 significa que as pessoas estão em prejuízo e a maioria das pessoas está de facto em prejuízo nesta altura. Portanto, termino com se calhar um indicador de fundo, mais um, o que não falta é indicadores de fundo, mas o fundo mais cedo ou mais tarde irá chegar, resta saber quando, portanto nem vou adivinhar, continuo com a minha estratégia de DCA semanal evolutivo e em patamares que eu considero relevantes, faço entradas mais agressivas no mercado. Beijinhos e abraços, tudo corra bem e vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau!